Bom dia, hoje quarta-feira, 25 de março, estamos dando início a mais uma reunião matinal, onde falaremos no mercado doméstico sobre o Banco Central aí cancelando o programa de swap agora no final do mês, não renovando mais. O dólar abriu em alta, depois até arrefeceu. Daqui a pouco Caio Toledo comenta mais sobre isso. E também no Congresso mais uma derrota aí para presidente, para o Planalto, para presidente Dilma. Falando sobre o Banco Central, né, sobre essa medida, ontem à noite ele falou que vai dar fim aí ao programa, né, de leilões diários de swap cambial, terminando agora, dia 31 de março. No período de agosto de 2013 até agora, foram injetados aí cerca de 115 bilhões de dólares. No cenário político, como a gente citou aqui no início, mais uma derrota para o Planalto, o Congresso aí, né, aprovando o projeto que obriga a presidente Dilma a regulamentar em até 30 dias o projeto de lei que trocou os indexadores das dívidas de estados e municípios com a União. Quem iniciou esse processo foi ontem, Eduardo Paes, né, fala-se até que ele pode vir como candidato à presidência, ele é o prefeito do Rio de Janeiro, à presidência pelo PMDB em 2018. Né? No Planalto fala-se que a Dilma ficou bastante irritada com isso. Ela já havia informado ontem que ela não poderia abrir mão dessa receita e aí as prefeituras e estados declarando que não, que essa indexação, a taxa de juros cobrada dos estados e municípios é muito elevada, então teria que reduzir, que o governo Planalto precisa obter receitas de outras maneiras e não, como disseram alguns aí estados, né, acharcando aí os estados e municípios. Hoje tem alguns eventos aí, o Joaquim Levy se encontra agora com senadores, agora cedo. A Dilma deve aí anunciar o ministro do Turismo também, o novo ministro do Turismo, que deve ser o Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte. E o próprio Renan também destacou ontem que o ajuste fiscal dificilmente será aprovado como enviado ao parlamento. Né? A Dilma vem perdendo as batalhas com o Congresso. O PMDB está jogando na parte mais populista e indicando, já falando aí que vai ter um candidato próprio na próxima eleição presidencial. E outro ponto foi que o Renan ontem ainda falou que o governo deveria, para cortar custos, né, ou arrecadar mais nesse caso, reduzir de 39 ministérios para 20. E aí ele ganharia um poder muito maior, né, porque permaneceria, não diminuir os ministérios dele, e sim o dos outros aliados. Lá fora, bolsas operavam em queda, tanto os futuros nos Estados Unidos quanto as bolsas na Europa. Na Europa, as bolsas aprofundavam mais as quedas, muito por conta do receio com um possível calote do governo grego. A expectativa é na segunda-feira sobre maiores informações do governo da Grécia. Nos Estados Unidos, a agenda hoje é bem fraca, né, e os mercados acabam operando em baixa. Na agenda por lá, tem encomendas de bens duráveis, saiu agora de fevereiro às 9h30, e os estoques semanais de petróleo bruto e derivados às 11h30. Vale destacar também que a 3G Capital, né, um fundo aí gerido por Jorge Paulo Lemann, o maior bilionário aí brasileiro, também Beto Sicupira e Marcel Telles anunciou a compra da Kraft Foods. Impressionante que no pré-mercado a ação subia 32%, ou seja, por lá nada vaza, nenhum rumor. É impressionante isso, a compra de uma empresa tão grande, né, não vazar, não sair nada na mídia. Agora, para falar como é que abriu aqui o índice futuro, como é que ele se movimentou, o próprio dólar que abriu em alta, depois voltou, e também oportunidades do dia, Caio Toledo. Bom dia, Caio. Bom dia, Celso, bom SP, falando um pouco sobre o dia de ontem, primeiramente. Pessoal, o índice ontem fechou a menos 0,39%, fechamento aí 52,040 pontos. O dólar ontem, tivemos subiu, chegando até a 0,10, mas vimos somente uma variação de 0,06%. Fechamento 3,147 e o ajuste foi de 3,137,882. São posições do investidor estrangeiro no dia de ontem. O investidor estrangeiro no índice comprou 1.000 lotes de índice, 1.000 contratos, e agora está posicionado no NED em 82.467 contratos. Já no dólar, ontem, o investidor estrangeiro comprou 23.006 contratos e agora está net comprador em 202.810. Sobre a questão de oportunidades, fora ali sempre dólar e índice, temos no radar JBS, Braskem, CSN3 e também ELET6. Por enquanto é só isso e volto com você, Celso. Obrigado, Caio. Falando aqui do fluxo na casa ontem, os locais terminaram o dia net vendedores em 10 milhões de reais.
Eles compraram BR, PR3, GGBR4, Iguatemi, Itaúsa e Porto Seguro. Foram vendedores de BB Seguridade, BVMF, Cirela, Goal e Crote 3. Nas duas pontas, Banco do Brasil, Cielo, DAGB33, M. Dias Branco e Petro 4. Os estrangeiros terminaram o dia net vendedores em 12 milhões de reais. Eles foram compradores de Estácio, Lame, Natura, Sabesp e Sula 11. Na venda, Banco do Brasil, BR-PR3, Cruz, Detex e Loja Gêner. Nas duas pontas, Braskem, Gol, Oi BR4, Pão de Açúcar e o GPA3. Agora, para falar de fundamentos e do setor educacional, Ricardo Kim. Bom dia, Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Falar aqui de uma notícia que saiu sobre o setor, de que a liminar que restringia ali as matrículas de FIES com relação a reajuste, só para a gente lembrar, há algum tempo as empresas privadas elas obtiveram essa liminar, quer dizer, elas poderiam oferecer a matrícula do FIES sem aquela trava de reajuste de 6,4% na mensalidade. Então estava em vigor aí essa liminar e agora então foi suspensa. Acho que isso aí, obviamente isso é negativo para o setor, mas nenhuma surpresa, tá? Porque a gente sabe o quanta falta de transparência a gente está vendo aí nessas mudanças do FIES, então só vem corroborando aí toda esses ruídos de curto prazo. Então, de novo, devido a essa incerteza, a gente ainda não vê nenhuma possibilidade aí, ou não, acha que não vale a pena nenhuma exposição a curto prazo, o risco-retorno ainda não vale a pena, a gente não vê nenhum trigger de curto prazo aí para fazer as ações do setor de educação mudar de patamar aí de forma consistente. Agora, falando mais de longo prazo, aí talvez valha aí uma exposição, ainda que bem comedida, bem baixa, no portfólio, assim, mais em termos de diversificação. E nesse sentido, porque assim, a gente acha que o setor ainda não acabou. A gente tem aí diversas outras fontes de upside, ali a gente tem EAD ainda, sinergia com relação a fusões e aquisições aí no múltiplo ainda que de certa forma é atrativo. Então no longo prazo aí alguma exposição para compor portfólio faz algum sentido e de novo nessa questão a gente ainda prefere Croton devido ao management, apesar da Estácio ela ter reportado um bom resultado e dados de captação muito bons aí, de certa forma resilientes no primeiro semestre agora, querendo ou não, mas a Estácio ainda tem grande parte da base, principalmente base presencial, cerca de 40% FIES, então ela não está imune aí às mudanças, os efeitos podem vir um pouco mais para frente, então a gente prefere de novo para longo prazo, se tiver alguma exposição em educação, ficar em Croton, ficar no melhor cavalo, melhor management, aí já que o setor não acabou. Então por hoje é só, Celso, um bom dia a todos. Obrigado, Kim. Ainda sobre parte de fundamentos, hoje deve sair aí no setor elétrico empréstimo para as distribuidoras, pelo consumo de energia em novembro e dezembro desse ano, na casa de 3 bilhões e 400. Vamos conhecer os bancos que participarão disso, entre Banco do Brasil, Caixa, BNDES. Fala-se também que os privados participarão, Bradesco, Itaú, Santander e até BTG. Petrobras amanhã tem a reunião do Conselho de Administração, não está na pauta, mas segundo fontes, o broadcast aí informou que a empresa também deve discutir sobre a divulgação do balanço, tanto do terceiro TRI e quarto TRI, tentando aprovar esse balanço, Vamos ver o tamanho aí do ROM, a expectativa é que saia também, a gente espera que saia agora início de abril a divulgação do balanço da Petrobras. Ainda falando sobre fundamentos, alimentos, aí a Rússia suspende as importações, são 8 frigoríficos que pegaram um da Brasil Foods e um da JBS, o impacto é pequeno, porque é um frigorífico só, mas mesmo assim mostra como está desacelerando aí a importação de carne por conta da deterioração da economia russa, que é altamente dependente de petróleo. A gente não recomenda exposição à Brasil Foods, é um ativo extremamente caro e que 50% das vendas são no mercado doméstico. Sendo assim, a gente está vendo uma troca aí da população, dos consumidores, de pratos prontos por pratos não elaborados, ou seja, por um frango, por população fazendo em casa o seu próprio, entre aspas, prato pronto, que é ruim para as margens da companhia. Apesar dela se beneficiar com a alta do dólar na exportação,
a gente está vendo um volume menor vendido no mercado doméstico. O JBS se beneficia mais do dólar do que Brasil Foods, mas é um ativo só praticamente para swing trade ou para day trade, né? Na parte de fundamentos a gente também não recomenda, que a gente prefere ficar fora de exposição ao setor frigorífico. Vale ficar de olho ainda, né? O CAD aí no setor de telecom, tentando aprovar aí se vai aprovar ou não, Telefônica e GVT, hoje às 10 horas. E também tem um block trade aí de BRPR3 entre 11 e 11h15 hoje, né, na parte da manhã. Tem um block trade de BRPR3, depois a gente comenta mais sobre aluguel. Agora, para falar de commodities, eu volto com o Caio Toledo. Bom dia, Celso. Vamos lá, pessoal, agora falar sobre as nossas commodities. Começando aqui pelo milho. Milho caindo bem já no dia de hoje. O indicador foi de 29,12, caiu bem o indicador. E aquele mesmo comentário que havíamos falado semana passada e início dessa semana. A colheita tem avançado aí, pessoal já plantando safrinha e isso deve sim impactar o milho. A indústria um pouco de fora de compras, então pressionando o vendedor de milho, pressionando o produtor rural a entregar esse milho. Então estamos vendo aí o milho sofrendo. Pessoal, hoje o milho perdeu ali a casa de 28, podemos ter algo ali até o 27,50 e por que não o 27. Então vamos ficar atentos a gatilhos. O que eu estou esperando é apenas uma lateralização para a gente sair vendendo novamente esse milho. Porém, acredito que o milho deve seguir pressionado nas próximas semanas devido principalmente a colheita avançando, mas também os compradores fora olhando o mercado e pensando aí que o mercado deve cair mais. Então atentos a gatilhos na venda do milho. No café, pessoal, como ontem há o boato hoje sobre clima, sobre chuvas ali no cinturão produtivo de café. Ontem perdeu 140 em Nova York e aqui perdeu 178. A pressão é um pouco de baixo no café, porém não acredito que tenha muito espaço para quedas. Eu acho que com o dólar começando a estabilizar, pode ser que nós tenhamos algo no café. Mas vamos lembrar, apenas trades curtos de 3 a 4 dólares aqui na BMF. Não tentaremos algum position. Nós estamos vendo o café muito volátil, então apenas day trade, position ainda muito complicado, a não ser que seja por via de opções. Por último, falar sobre o gordo, tivemos essa notícia vindo da Rússia de embargo da carne brasileira por 8 frigoríficos. Pessoal, isso já aconteceu anos passados. Primeiro é uma tentativa da Rússia de negociar preço. Ela vê que ela é uma grande importadora de carne brasileira e ela tenta ali barrar em busca de preços melhores. Também segundo uma tentativa da Rússia de fazer com que os frigoríficos internos supram a demanda do mercado interno russo, que as pessoas virem para o mercado, para os frigoríficos nacionais e não para os importados. Então isso é mais uma tentativa da Rússia de negociar preço e tentar voltar a população mais para a carne própria. Impactos ainda são muito pequenos, ainda é difícil de mensurar o impacto a longo prazo. Nós vamos fazer alguns estudos para saber o volume que era projetado para esse ano, como estava o volume até esse mês, principalmente pelo JBS, para a gente saber qual o impacto futuro. Mas por enquanto, impacto nenhum. Seguimos aquele falta de oferta, demanda interna fraca e demanda externa melhorando aos poucos. Então, sobre o gordo, ainda há muita atenção, mas não temos nada de concreto, nada que derrube o boi, porque a primeira vez, quando a Rússia fez o embargo da carne brasileira, todos os frigoríficos acabaram sofrendo e o boi acabou sofrendo muito. Mas, por enquanto, não há nem maiores informações, são apenas 8 frigoríficos, um apenas do JBS, então ainda não há motivos para sairmos vendendo esse boi, pensando que o boi vai sobrar muita oferta de boi, uma vez que as exportações devem diminuir. Então, por enquanto é só isso, desejo a todos um excelente dia e volto com você, Celso. Obrigado, Caio. Falando agora da mesa, né, de aluguel, nossa mesa de aluguel, chamando a atenção para a BRPR3, né? Hoje tem, como eu citei já, um leilão, um block trade, não tem um ativo, é outro que ontem já subiu, pode continuar tendo aí squeeze pro ativo. PDG também é outro nome que teve um recall grande aí em renegociações da taxa de aluguel na casa de 30%. É outro que já vem tendo squeeze, não tem doador no mercado. E vale a pena citar também Hipermarcas também, não tem disponível o papel e a taxa acima de 7%, a gente pode ver um forte squeeze também em Hipermarcas. Lembrando que hoje nós temos o XP Connection, onde falaremos sobre o cenário político brasileiro a partir das 11 horas na Infomoney. Aguardo todos lá. Um excelente início aí de quarta-feira a todos e bons negócios. Um abraço. Até lá.